noite a todos os irmãos. Boa noite. Boa noite também a você que nos acompanha, da sua casa ou do trabalho, que nos acompanha pelas redes sociais. Fico muito feliz por termos pessoas aqui nos acompanhando também por essa transmissão. Assim, Deus consegue alcançar o coração de você que também não conseguiu estar aqui hoje, mas que o Espírito Santo esteja com você, te abençoando, te concedendo a paz e também te conceda o discernimento da palavra que nós iremos estudar hoje. Mais uma vez, é um privilégio estar aqui com os irmãos. Hoje eu estava pensando, refletindo sobre o convite que eu havia recebido, e essa foi a igreja que eu mais preguei até hoje. Eu recebi diversos convites, mas eu fico muito feliz, porque aqui eu recebo frequente os convites para vir trazer a palavra para os irmãos, e eu fico muito feliz com isso. O que nós vamos conversar um pouco hoje está entrelaçado com essa situação que nós estamos vivendo aqui. Por quê? Porque esse privilégio que eu tenho de estar trazendo a palavra para vocês também foi dado aos jovens antigamente. E eu agradeço por essa igreja dar tantas oportunidades para os jovens. Essa igreja, como todas as igrejas, formada por pessoas pecadoras, nós temos defeitos, nós somos fracos, nós somos pecadores, mas essa igreja tem sido louvável no seu papel de dar oportunidade aos jovens. Aqui nós vamos estudar um pouco hoje no livro de Daniel e vamos entender um pouco mais da importância dos jovens estarem ativos na igreja, ativos na obra. Antes de começar, vamos fazer uma breve oração. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos porque em segurança o Senhor nos trouxe a tua casa de oração, ó Pai. Te agradecemos pelos lindos louvores que nós ouvimos, porque aqui o teu Santo Espírito já se faz presente. Amém. Rogo que o Senhor venha permanecer conosco, nos dando entendimento da tua palavra que abriremos neste momento. Suplico que o Senhor venha crescer neste lugar e que nós venhamos diminuir, para que assim, Pai, o teu Santo Espírito venha nos moldar e ensinar, Pai, a tua palavra para nós. Nós possamos compreender humildemente e aceitar os seus ensinos em nossa vida e praticarmos com boa vontade, para que assim possamos cumprir a vontade do Senhor. Rogamos isso tudo em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Peço que os irmãos abram no livro de Daniel, no capítulo 1. E a mensagem de hoje, a convite da nossa irmã Simone, eu trouxe uma mensagem a respeito da saúde. Aqui hoje eu não vou dar tantos conselhos, ou talvez de advertência, sobre alimentação, sobre tipo de alimentos que nós deveríamos comer, conselhos talvez de um prato saudável, mas hoje nós vamos ver a importância de mantermos a saúde. Isso eu vou falar a respeito de uma vida de santificação. Vou dar aqui exemplos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram levados à Babilônia e ali eles tiveram uma experiência e eles puderam apresentar a verdade a qual eles haviam sido ensinados e colocando isso em prática o grande exemplo que ele trouxe para as pessoas naquela época e também serve de exemplo para nós hoje. No capítulo 1 de Daniel, a partir do verso 1 diz: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse ao rei de Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos pobres, jovens sem nenhum defeito e de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber a Daniel, de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego.
Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que ele lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu-os, experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens, os que comiam as finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que bebiam, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. E aqui nós vemos Daniel se posicionando firmemente ao lado de Deus e aos preceitos que ele havia sido ensinado. Aqui a gente também fala da educação de Daniel e seus companheiros, e o quão importante foi a educação dele nesse momento de prova. Muitas vezes nós enxergamos o momento da aprovação vindo, nós pensamos, o fim se aproxima, e quando estiver mais próximo, quando eu ver mais os sinais ali já em cima, eu vou começar a me preparar. Irmãos, não vai dar tempo. Hoje é o momento de se preparar. O momento da prova, o momento que você está sendo provado, é o momento de você mostrar tudo aquilo que você aprendeu, ser fiel a tudo aquilo que você aprendeu. E muitas vezes as pessoas têm esse pensamento: eu vou deixar para quando vier o momento da prova, quando a coisa apertar, eu vou me preparar. Aí eu vou começar a viver os preceitos de Deus. Aí eu vou começar a obedecer a lei de Deus. Aí eu vou começar a me alimentar melhor. Porque será um momento onde eu vou precisar mais dessa saúde. Hoje, Deus está chamando você para participar da obra, e Ele precisa que você esteja saudável. Ele precisa que você esteja disposto. Deus precisa que a sua mente esteja lúcida, para que a palavra dEle venha ter clareza em sua mente, para que você venha ter o verdadeiro entendimento das coisas que Deus está querendo te falar. Nós entendemos um pouco mais, vamos para Daniel no capítulo 10. A partir do verso 1. Vamos pegar também a partir do verso 1. Creio que todos encontraram. A partir do verso 1 vem dizendo: a visão de Daniel no rio Tigre. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Ou como o pastor disse ontem aqui também, em outra versão está escrito que jejuou por 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. E aqui vem falando que Daniel ele teve a inteligência da visão e teve a compreensão, porque a mente de Daniel era uma mente lúcida. Deus conseguia falar a Daniel, e Daniel claramente conseguia perceber as coisas que Deus falava. E muitas vezes hoje Deus fala conosco e nós não conseguimos compreender o que Deus fala. E por que será que é tão difícil? Exatamente uma mente embotada, uma mente pesada. Nós temos dificuldade de raciocinar porque o nosso estômago está sobrecarregado. E como o pastor também havia falado ontem, mas também o nosso pastor esteve aqui ontem, e ele deu alguns detalhes de o quão prejudicial pode ser ter um estômago sobrecarregado. E o nosso corpo ele trabalha de uma forma mais concentrada em nosso estômago para digerir, com mais força os alimentos que demoram mais tempo, passam mais tempo para ser processados no nosso aparelho digestivo.
E a nossa mente também, isso é prejudicial, porque as nossas forças estão concentradas muitas vezes ali no estômago e a nossa mente fica com mais dificuldade de trabalhar. Então, nós vemos o quanto isso é prejudicial. Tem alimentos que, ao invés de nos trazer vigor, nos trazer mais saúde, disposição, eles tiram isso que nós temos e assim, pelo sabor, nós compactuamos em continuar nos alimentando dessa forma. O que deveria ser mais importante para nós, o sabor dos alimentos ou o que ele pode nos oferecer? Quais os benefícios que eles podem nos oferecer? Certamente a segunda opinião, creio que todos aqui concordam com isso, amém? Sendo assim, a nossa alimentação deve procurar ser o mais de acordo com a palavra de Deus. Deus, ele, quando criou o ser humano, ele deu de alimentação as ervas, ele deu os frutos, ele deu as sementes, os grãos, porque isso o nosso aparelho digestivo pode digerir de uma forma mais rápida e também nos trará disposição, nos trará vigor e assim nós teremos disposição para pregar a palavra de Deus. Lucidez nós precisamos para compreender a palavra de Deus e disposição para nós irmos pregar, amém? A importância disso hoje é extrema. Nós não podemos negligenciar essa mensagem. Ela é uma arte que foi levantada com o propósito de preparar o povo para o fim dos tempos, e essa é uma das mensagens que ela enfatiza demais que nós demos prioridade. Nós precisamos ter saúde, nós precisamos ter disposição. Se nós não formos, quem irá? Nós precisamos, se nós não formos, Deus pode levantar outras pessoas, mas através de mim e de você, Deus quer fazer a obra. Que nós possamos nos dedicar cada dia mais, não somente no estudo, mas também na prática. Nós sabemos que devemos nos alimentar de forma saudável, mas por que não nos alimentamos? Por que nós não praticamos exercício físico? Por que nós não utilizamos os outros remédios naturais? Nós sentimos uma dor de barriga e já corremos para o hospital. Nós sentimos uma dorzinha muscular e já vamos para o hospital. É certo que Deus também, Ele trabalha com a medicina, Ele trabalha com os médicos, Ele ajuda que eles tenham compreensão sobre a nossa saúde, desenvolvam também medicamentos que vão nos ajudar, mas muitos medicamentos, muitas vezes ajudam em um lado e prejudicam em outro, quando nós poderíamos nos alimentar de alimentos saudáveis que não nos prejudicariam, e esse seria nosso maior remédio, e nós muitas vezes temos negligenciado. Nós muitas vezes falamos que alguns negligenciam a lei de Deus, os mandamentos, outros negligenciam o Antigo Testamento, outros negligenciam o Novo Testamento, outros negligenciam o espírito de profecia, outros negligenciam a importância do louvor. E nós muitas vezes temos negligenciado o nos alimentar de forma coerente com a palavra de Deus, de acordo com o que Deus tem nos pedido. A palavra de Deus diz: façam essas coisas sem omitir aquelas. Muitas vezes as pessoas atribuem isso só a um tipo de contexto, mas ela se amplia toda a Bíblia. Nós não podemos aceitar uma parte e negligenciar a outra. É certo que tem mensagens que são para este tempo, assim como Daniel teve visões aqui, e ao final Deus fala para Daniel: Daniel, encerra essas palavras e sela, porque isso não é para o seu tempo, é para o tempo do fim, é para tempos ainda distantes. Mas Daniel precisava ter clara compreensão da mensagem que ele recebia para o seu tempo. Era importante que Daniel soubesse o que ele estava fazendo. Daniel tinha que agir de uma forma racional e não por impulso. Nós também hoje precisamos agir de forma racional. Nós não podemos agir por impulso. Nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. Se nosso irmão quer ir para a direita e o outro quer ir para a esquerda, nós devemos ter clareza da palavra de Deus e saber qual lado nós devemos ir. Não ao meu amigo, aquele eu tenho mais amizade, eu cresci com esse daqui. Desde que eu nasci eu convivo com essa pessoa. Esse daqui eu conheci aos 10 anos ou aos 20 anos e eu tenho uns 10 anos de amizade. Esse aqui eu tenho 30 anos de amizade. Eu vou com esse, porque esse aqui é meu amigo há mais tempo. Meu amigo, fique com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o seu guia. Importante obedecer a Deus do que aos homens. Aqui nitidamente nós vemos o exemplo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, exercendo o verdadeiro conhecimento que eles aprenderam da palavra de Deus. Os ensinamentos espirituais que eles tiveram, para que eles pudessem honrar a Deus com as suas atitudes. Nós temos feito isso hoje. É extremamente importante que nós venhamos saber qual lado nós estamos. Em cima do muro não dá para ficar. E por que eu estou entrando tanto nessa questão a respeito da mensagem da saúde? Porque a saúde que nós precisamos ter é exatamente para oferecer nosso corpo como sacrifício agradável a Deus. Oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável. Não só vivo, mas agradável. Precisa ser agradável a Deus.
Não dá para oferecer um sacrifício de qualquer forma. Antigamente, nos sacrifícios que eram feitos no santuário, era possível que meu sacrifício fosse aceito. Se eu chegasse lá e oferecesse o pior, eu tinha que chegar lá no santuário e oferecer o... Eu tinha que oferecer o... Amém, eu tinha que oferecer o melhor. Esse é o sacrifício que Deus se agrada. Porque hoje, eu acho que o meu sacrifício deve ser o pior. Um sacrifício relaxado, de qualquer forma. Eu preciso oferecer a Deus o melhor. E Deus tem nos disponibilizado o melhor alimento para que nós venhamos ter saúde e nos oferecer como sacrifício vivo, agradável a Deus. Um corpo disposto, uma mente lúcida para compreender a palavra de Deus e ensinar aqueles que ainda estão nas trevas, mas que Deus está os chamando para a sua maravilhosa luz. Deus quer fazer isso através de mim e de você. Aqui nós vamos ver mais um pouco ainda, mas um dos apelos aqui no meio da mensagem, eu gostaria de fazer que os irmãos se esforcem mais. Vamos nos dedicar mais a cuidar da nossa saúde, para oferecermos um sacrifício agradável a Deus. Oferecer o nosso corpo como um sacrifício agradável, um corpo disposto para nós, quando formos chamados, haverá um evangelismo, eis-me aqui, Senhor. Há um estudo bíblico, eis-me aqui, Senhor. Disposição. Nós temos disposição e saúde para trabalhar na obra de Deus. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. E se os poucos forem enfermos, se os poucos estiverem debilitados, a obra demorará muito mais para ser concluída. Quem aqui esperança que Deus volte o mais breve possível? Amém? Nós estamos dando o nosso melhor para que isso aconteça. Nós precisamos pregar. A palavra de Deus diz que o verdadeiro evangelho será pregado para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Nós devemos pregar essa mensagem para que Cristo volte. Nós estamos nos esforçando para pregar a palavra de Deus. A palavra diz: aquele que prega, que pregue com eficiência. Aquele que cantar, cante de todo o seu coração. Amém pelo lindo louvor que nós tivemos aqui hoje. Pude sentir a Deus tocar no meu coração com o louvor que foi trazido hoje. Deus seja louvado pela sua vida. E pela vida de todos os irmãos que cantaram juntos, que glorificaram e engrandeceram o nome de Deus. É muito gostoso estar na presença de Deus com os irmãos, louvando de todo o coração. Amém? Ainda mais eu gostaria de trazer uma mensagem, aqui citando um pouco a respeito do Espírito de Profecia. Eu trouxe uma mensagem do livro Conselhos sobre o Regime Alimentar. E aqui vem falando do exemplo de Daniel. Aqui eu vou fazer algumas leituras. É um pouquinho extensa, mas eu peço que os irmãos prestem atenção, porque isso vai nos dar uma introdução ainda maior na história de Daniel e a conhecermos ainda mais os detalhes de como o exemplo de Daniel foi importante no tempo dele, é importante para o nosso testemunho hoje, e quanto nós podemos dar o mesmo testemunho de Daniel, pois nós podemos dar um testemunho igual de Daniel. Quantos aqui se surpreendem quando vê o testemunho de Daniel? Eu me surpreendo. Nós podemos dar o mesmo testemunho. É o mesmo Deus que está agindo em nossa vida, é o mesmo Deus que agiu na vida de Daniel. Por que o nosso testemunho deve ser mais fraco? Por que o nosso testemunho deve ser mais debilitado? É o mesmo Deus, precisa ser honrado, ele deve ser honrado, ele deve ser exaltado com a nossa vida. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos mostrar ao mundo que nós estamos na luz, que nós pertencemos à luz, e que viver na luz é diferente de viver nas trevas. A alimentação daqueles que vivem na luz é diferente daqueles que vivem nas trevas. A saúde dos que vivem na luz é diferente dos que têm a saúde, da saúde dos que vivem nas trevas. Se eu não me engano, Paulo fala a respeito da coroa, que muitos correm nesse mundo atrás de uma coroa corruptível, e eles dão o seu melhor. Eu vejo pessoas dando o seu melhor em treinos, eles lutam, eles comem de acordo com a alimentação que muitas vezes nós deveríamos estar comendo, conhecendo a palavra de Deus. E eles dão todo esse esforço, eles dão toda essa raça, todo esse sangue por uma coroa corruptível. Nós sabemos que a coroa que nos é proposta é uma coroa incorruptível. Amém? Por que a nossa disposição é menor que a deles? Quando eles olham para nós, parece que nós temos um Deus que está agindo através de nossas vidas? Que testemunho nós temos dado? Irmão, vamos ali fazer um evangelismo. Ah não, estou cansado. Irmão, vamos ali para o culto.
Ah, não, não estou com disposição hoje. Ah, agora eu estou com sono. Ah, eu trabalhei até tarde. Ah, não, levanta cedo, vai para o culto. Ah, eu vou para o culto, mas o irmão lá vai falar até tal hora e eu vou chegar tarde, amanhã até acordar cedo para trabalhar. Irmãos, disposição. Nós precisamos ter essa disposição. Se nós nos alimentarmos bem, nós praticarmos exercícios físicos e principalmente nós confiarmos em Deus, nós teremos essa disposição. Amém. Nós daremos bom testemunho. Nós mostraremos para o que estão nas trevas que estar na luz é muito melhor. Amém? Amém. Até os que se empenham por uma coroa corruptível vão se impressionar com esses testemunhos e eles vão querer vir para a luz. Amém? Amém. Aqui diz assim: para compreender corretamente o assunto da temperança, e aqui nós vamos ler bastante, tá, irmãos? Peço que os irmãos se atentem. Eu não queria trazer todo esse texto porque ele é um pouco extenso, mas eu achei que ele é de uma riqueza extrema, então eu gostaria de ler o texto todo. Peço que os irmãos se atentem aos detalhes. Conselho sobre o regime alimentar. Para compreender corretamente o assunto da temperança, precisamos considerá-lo do ponto de vista bíblico. E nenhum outro exemplo ilustra de maneira mais completa e implícita a verdadeira temperança e as bênçãos que Deus se lhe segue, do que a história do profeta Daniel e seus companheiros hebreus na corte da Babilônia. Deus sempre honra o direito. Os mais promissores jovens de todas as terras, subjugados pelo grande conquistador, tinham sido reunidos em Babilônia. Mas dentre todos eles sobressaíram os cativos hebreus. A forma ereta, o passo firme, elástico, a agradável fisionomia, os sentidos apurados, o hálito incontaminado, tudo isso era um certificado de bons hábitos, insígnia da nobreza com que a natureza honra os que são obedientes às suas leis. A história de Daniel e seus companheiros foi registrada nas páginas da palavra inspirada para benefício da juventude dos séculos futuros. Está falando para nós, está falando também para os mais velhos, para os mais experientes. Mas ela dá uma ênfase aqui para os mais jovens, por serem Daniel e seus companheiros jovens. Muitas vezes as pessoas falam: ah, mas eu sou muito jovem, aquele lá que é mais velho, ele tem mais experiência, ele tem mais conhecimento. Com que você gasta o seu tempo? Se você gastar o seu tempo estudando a palavra de Deus, pondo em prática os bons costumes que Deus tem ensinado, tem dado ouvido aos ensinamentos de seus pais, certamente você teria mais oportunidades. Muitas vezes as pessoas falam: eu não tenho uma outra oportunidade na igreja. As pessoas, quando olham para você, falam: é confiável dar esse cargo a essa pessoa? Porque ele tem se dedicado? Vamos dar uma oportunidade para essa pessoa, para esse jovem. Muitas vezes as pessoas falam: ah, mas os jovens não têm oportunidade. Os jovens mostram que estão interessados. Os jovens mostram que estão dispostos a trabalhar. Se não demonstrarem, ninguém vai confiar em você. Quando fala a respeito de Daniel aqui, e que o chefe dos eunucos ali, e o oficial que estava responsável por conceder as suas iguarias, a sua alimentação, porque ele confiou em Daniel? Porque ele confiou? Porque Daniel era um rapaz que merecia a confiança. Era um rapaz que era educado, era cortês, era disposto, era um rapaz que mostrava que merecia confiança. E por isso que o chefe deu a iguaria que ele pediu. Você gostaria de exercer um cargo hoje? Você tem mostrado que você está disposto, que você está preparado? Você pode falar: mas preparado? Mas você está se preparando? Você estuda a palavra de Deus? Você se demonstra, como eu posso dizer, você se voluntaria para estar praticando, ajudando nos trabalhos missionários, a trabalhar na igreja? Nós precisamos de que as pessoas venham aqui e limpem a igreja, para que a igreja possa estar bem organizada para quando começar o culto. Você se disponibiliza: olha, eu posso ajudar no diaconato. Olha, eu poderia ficar no louvor hoje. Olha, eu poderia ficar na sonoplastia. Olha, eu tenho estudado tal assunto e tenho tido uma compreensão muito boa. Você poderia me dar a oportunidade, por gentileza, de pregar esse assunto? Não precisa só esperar que alguém te convide. Se autoconvide, fala: eu tenho estudado tal assunto e acho que isso poderia engrandecer a fé dos nossos irmãos. Eu poderia pregar esse assunto? Certamente você vai ter a oportunidade, mas você precisa estar disposto. Você precisa mostrar que está disposto. Voltando aqui um pouco disso.
A história de Daniel e seus companheiros foi registrada nas páginas da palavra inspirada para benefício da juventude dos séculos futuros. O que os homens fizeram, homens podem fazer. Não permaneceram esses jovens hebreus firmes em meio às grandes tentações e não deram nobre testemunho em favor da verdadeira temperança? Pois a juventude hoje pode dar idêntico testemunho. Você hoje pode dar idêntico testemunho. Idêntico. Você pode dar um testemunho tão forte para as pessoas que estão lá fora, assim como Daniel deu. Se você hoje, conhecendo a palavra, isso muitas vezes te motiva. Imagina para uma pessoa que não tem o conhecimento, quão grande motivação vai ser para ele. Você pode dar um testemunho idêntico pelo poder de Deus. Amém? Amém. A lição aqui apresentada é dessas que convém bem considerar. O perigo para nós não está na carência, mas na abundância. E por que na abundância? Aqui Daniel teve as finas iguarias. Ele poderia falar que agora eu vou aproveitar. É minha hora de aproveitar. Quando nós temos a mesa farta, o que nós fazemos? Eu vou aproveitar ou eu vou me manter firme ao regime que eu sigo? Deus me pediu para me manter firme quando forem postas as mesas com as finas iguarias. Hoje são postas as mesas com as finas iguarias. Qual tem sido o seu procedimento? É retórica, é para você pensar, é para você refletir e que é para você tomar uma posição a partir de hoje. A partir de hoje, eu e você vamos tomar uma posição ao lado de Deus. Uma posição de nos mantermos firmes ao que Deus tem nos pedido e não nos contaminarmos com as finas iguarias que o mundo oferece. Amém? Amém. Somos constantemente tentados ao excesso. Os que desejarem perseverar, os que desejarem preservar suas faculdades não diminuídas para o serviço de Deus, precisam observar a estrita temperança no uso de suas bênçãos, em como total abstinência de tudo que represente condescendência prejudicial ou degradante. A geração que desponta está cercada de seduções destinadas a tentar o apetite. Em nossas grandes cidades, especialmente, toda a espécie de condescendência torna-se fácil e convidativa. Aqueles que, como Daniel, recusarem avultar-se, colherão os frutos de seus hábitos de temperança. Na posse de maior capacidade física e de aumento do poder de resistência. Possuem um depósito bancário do qual sacar em caso de emergência. E aqui vem falando um pouco do que eu já havia falado no começo. Um depósito bancário do qual sacar em sua hora de emergência. E muitas vezes na hora da aprovação você quer se preparar naquela hora. Ah não, agora eu vou ler a palavra de Deus. Ah não, agora eu vou comer direito. Ah não, agora eu vou praticar exercício físico. Ah não, agora? Agora era para você estar desfrutando desses benefícios, o qual você consequentemente tem rejeitado. Agora era para estar desfrutando. Daniel não falou ali porque ele não havia aproveitado seu momento de se preparar. Ele queria lhe dar um testemunho, dar um exemplo de quanto ser fiel a Deus vale a pena. Mas ele estava preparado. Hábitos físicos corretos promovem a superioridade mental. Faculdade intelectual. Força física e longevidade dependem de leis imutáveis. Nessa questão, o acaso não existe. O Deus da natureza não interferirá para preservar os homens das consequências da violação de suas leis da natureza. E o Conselho sobre o Regime Alimentar enfatiza novamente isso. Deus, Ele está preocupado em te salvar. Só que se você não está preocupado em se salvar, não está preocupado em manter bons hábitos alimentares, quando vier a consequência, quando vier a doença, não adianta ficar o tempo todo clamando a Deus. Muitas vezes Deus pode, é o desejo de Deus, Ele pode intervir. Mas muitas vezes Ele pode deixar você sofrer a consequência porque você precisa aprender. E muitas vezes quando Deus deixa nós sofrermos as consequências, o que nós fazemos? Nós blasfemamos, nós nos afastamos de Deus, Deus não me ama, Deus não cuida de mim. Deus tem cuidado de você. Você não tem cuidado de você. Que possamos ter mais clareza a respeito desse assunto. Que possamos aceitar
o conselho de Deus, que possamos experimentar a boa palavra de Deus, para que nós vejamos quão perfeita e agradável é a vontade dele. Mas nós precisamos experimentar. Salmo 34:8 fala: ó, provai e vede que Deus é bom. Amém. Essa palavra provai, ela quer dizer experimentar. Não é por Deus a prova, é experimentar. Experimente o quanto Deus é bom. Experimente quão bons são os seus conselhos para a nossa vida. E você verá. Você verá o quanto Deus é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Bem-aventurado, feliz o homem que tem o Deus como seu conselheiro. Deus quem te criou. Deus sabe o melhor para você. Quem melhor para te orientar? Quem melhor para te aconselhar? E Ele tem disponibilizado seus conselhos, e nós muitas vezes temos rejeitado. Há muita genuína verdade no adágio. O homem é arquiteto do seu próprio destino, conquanto os pais sejam responsáveis pela estampa do caráter, bem como pela educação e instrução de seus filhos. É ainda verdade que nossa posição e prestatividade no mundo dependem, em grande medida, de nossa própria conduta. Daniel e seus companheiros desfrutaram os benefícios de instrução e educação corretas logo nos primeiros tempos de vida. Mas essas vantagens tão somente não teriam feito deles o que foram. Chegou o momento em que deviam agir por si mesmos. Quando o futuro deles dependia de sua conduta, decidiram então ser fiéis às lições que lhes foram dadas na meninice. O temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, foi o fundamento de sua grandeza. O Espírito de Deus fortaleceu-lhes cada propósito bom, cada nobre resolução. Então nós vemos que houve um momento onde a conduta deles foi provada, e eles tiveram que se manter fiéis aos princípios que haviam sido ensinados a eles. E muitas vezes a pessoa, mas não me foi ensinado. Você teve interesse de buscar o conhecimento a respeito disso? Porque as pessoas muitas vezes reclamam, mas meus pais não me ensinaram isso. O que você pesquisa? O que você faz no seu tempo livre? Muitas vezes a pessoa fala, olha, hoje eu sou adulto e trabalho nisso, trabalho naquilo, mas eu gostaria de trabalhar em outra coisa, eu não gostaria de trabalhar no pesado. Eu gostaria de trabalhar num escritório, mas infelizmente eu não tive oportunidade de estudar. Quando seu pai te mandava, quando você era pequeno, para a escola, onde você ia? Aí eu cabulava a aula. E aí, problema. Quando seu pai te mandava para a escola, te dava o material, te dava roupa, te dava alimento, te levava para a escola, você entrava na sala de aula, o que você fazia quando o professor estava ensinando? Eu ficava conversando. Eu ficava brincando. Eu ficava fazendo bagunça. E os conselhos que te foram dados na sua meninice, você desprezou. E hoje você colhe os frutos disso. Conseguiram entender? Vamos para a segunda parte. Os jovens Daniel, Ananias, Misael e Azarias, desta escola de preparo, deviam não somente ser admitidos no palácio real, mas também comer do alimento e beber do vinho que se serviam à mesa do rei. Em tudo isto, o rei considerou que eles não estavam apenas concedendo grande honra, mas assegurando-lhes o melhor desenvolvimento físico e mental que poderiam obter. Entre as iguarias que se serviam ao rei estavam a carne de porco e outros alimentos declarados impuros pela lei de Moisés e terminantemente proibidos aos hebreus como alimento. Aqui Daniel foi colocado perante difícil prova. Devia ele apegar-se aos ensinamentos de seus pais sobre comida e bebida e desagradar ao rei, com a provável perda de não apenas sua posição, mas da própria vida, ou desconsiderar os mandamentos do Senhor e conservar o favor do rei, garantindo-se dessa forma vantagens intelectuais e a mais sedutoras perspectivas mundanas. Qual deveria ser a posição de Daniel? Nós vimos que a posição dele foi a posição correta. Se manteve firme, fiel e reto como a bússola é ao polo, aos preceitos de Deus. Amém? Daniel não hesitou muito. Decidiu firmar-se em sua integridade. Fosse qual fosse o resultado, ele resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Há muitos
há muitos entre os profetas cristãos hoje que denunciariam que denunciariam Daniel como tendo sido demasiado minucioso, julgando-o estreito e fanático. Consideraram de mínima consequência a questão de comer ou beber, para que se reclame uma posição assim decidida. Posição que envolve o provável sacrifício de toda a vantagem terrena. Mas os que assim raciocinam, verificarão no dia do juízo que viraram as costas às expressas exigências de Deus. Ellen White também no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, Mente, Caráter e Personalidade, também faz esses apelos, né? Também nos traz a reflexão a respeito desse texto. De nós raciocinarmos dessa forma, virarmos as costas às exigências de Deus, não darmos devida importância aos conselhos do regime alimentar e nós muitas vezes julgarmos também aquela pessoa que dá mais atenção a esses preceitos, a esses ensinos. Mas no juízo, ela afirma aqui que nós veremos vamos voltar aqui. Mas os que assim arrasou verificarão no dia do juízo que viraram as costas às expressas exigências de Deus, tendo colocado sua própria opinião como norma do que é direito ou errado. Descobrirão que lhes parecia sem importância não era assim considerado por Deus. Seus reclamos devem ser obedecidos religiosamente. Os que aceitam qualquer de seus preceitos e a eles obedecem por ser-lhes assim conveniente, ao passo que rejeitam outros porque a sua observância demandaria sacrifício, rebaixam a norma do direito e por seu exemplo levam outros a levianamente desconsiderar a santa lei de Deus. Assim diz o Senhor, deve ser a nossa regra em todas as coisas. Repetindo, assim diz o Senhor deve ser a nossa regra em todas as coisas, não assim diz o homem. O caráter de Daniel é apresentado ao mundo como um tácito exemplo que a graça de Deus pode fazer de homens caídos por natureza e corrompidos pelo pecado. O registro de sua vida nobre, abnegada, é um encorajamento para a nossa comum humanidade. Daí podemos angariar força para nobremente resistir a tentações e firmemente a graça da mansidão. Permanecermos ao lado do direito sob a mais severa prova. Daniel poderia ter encontrado uma desculpa plausível para pôr de lado seus estritos hábitos de temperança, mas para ele a aprovação de Deus era mais estimada do que o favor do mais poderoso contestado terrestre. A vontade de Deus para Daniel era muito mais importante do que ser aprovado pelos reis da terra. Mais estimada mesmo do que a sua própria vida. Havendo por sua delicada conduta alcançado o favor de Meusar, funcionário que tinha a seu cargo os jovens hebreus, Daniel pediu que lhe fosse permitido não comer das iguarias do rei, nem beber do seu vinho. Meusar temia que se concordasse com este pedido, viesse a cair no desagrado do rei, pondo sua própria vida em perigo. Como acontece com muitos hoje, ele supunha que um regime de abstenção tornaria esses jovens pálidos de aparência doentia e deficientes em forma muscular. Ao passo que a alimentação luxuriante da mesa do rei os tornaria corados e belos, dando-lhes capacidade física superior. Daniel solicitou que a questão fosse decidida numa prova de 10 dias, breve período no qual seria permitido aos jovens hebreus servir-se de alimentos simples, enquanto os outros se serviriam das iguarias do rei. A solicitação foi finalmente atendida, e Daniel sentiu que havia ganho a causa. Embora ainda jovem, ele havia visto os danosos efeitos do vinho e da vida desregrada sobre a saúde física e mental. Jovem ainda, Daniel já havia percebido isso. E por isso ele persistiu em se manter firme aos reclamos de Deus. Ao final dos 10 dias, os resultados
se provaram exatamente o oposto do que Melzar esperava. Não somente na aparência pessoal, mas também na atividade física e vigor mental. Os que haviam sido temperantes em seus hábitos exibiam uma evidente superioridade sobre os seus companheiros, que haviam sido descondescendentes com o apetite. Como resultado desta prova, permitiu-se a Daniel e seus companheiros continuar o seu regime simples durante o curso de seu treinamento para os deveres do reino. Amém? Amém. Daniel, quando ele viu ali no início que a aceitação do rapaz que estava ali oferecendo as iguarias, quando ele aceitou o apelo de Daniel para se manter fiéis à alimentação que Deus tinha lhe ensinado, ali ele já viu que ele tinha ganhado a causa. E ao final nós vimos que ele realmente ganhou, porque ele se manteve firme e fiel até o final. Alcançada a aprovação de Deus, o Senhor teve em aprovação a abnegação e firmeza desses jovens hebreus, e suas bênçãos seguiam-nos. Ele lhes deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. E ao expirarem os 3 anos de aprendizado, quando sua capacidade e erudição foram testados pelo rei, então entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Entre todos não foram achados pessoas inteligentes como eles. Por isso passaram a assistir diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que haviam em todo o seu reino. Aqui está uma lição para todos, mas especialmente para os jovens. Estrita conformidade com os reclamos de Deus é benéfica à saúde do corpo e da mente. Para alcançar a mais elevada norma de concepções morais e intelectuais, é necessária sabedoria e força de Deus, e observar a estrita temperança em todos os hábitos da vida. Na experiência de Daniel e seus companheiros, temos um exemplo de vitória do princípio sobre a tentação, de condescender com o apetite. Uma demonstração de que, mediante o princípio religioso, podem os jovens triunfar sobre a concupiscência da carne e permanecer fiéis aos reclamos de Deus, mesmo que isso custe grande sacrifício. É sacrifício para nós mantermos firmes e fiéis às alimentações que Deus pede? É sacrifício. É difícil. Não é fácil. É difícil para os jovens, é difícil para os adultos, é difícil para as crianças, é difícil para todas as pessoas. Mas não é impossível. Nós costumamos dizer, nós temos um Deus do impossível. Nós temos um Deus que ressuscita mortos. Amém? Nós temos um Deus que cura enfermidades. Amém? Nós temos um Deus que criou tudo a partir do nada. É esse Deus que está com você. É esse Deus que está comigo. É esse Deus que está movendo essa igreja a voltar aos hábitos saudáveis. Que está convidando o seu povo a se alimentar de acordo com aquilo que traz benefício para a sua saúde. Só comer, não adianta. Você pode falar, passou a minha fome. Eu comi um monte de coisa, não estou mais com fome. Mas também não está com saúde. Também não está com disposição. Também não está com lucidez mental. Também não tem energia. Não tem energia para trabalhar, não tem energia para cuidar da família, não tem energia para passear com os amigos, não tem energia para pregar a palavra de Deus, não tem disposição. Não vive. Deuteronômio 30:19, Deus fala: Eis que chama o céu e a terra como testemunha contra vós, que te oferecia entre a bênção e a maldição, que te oferecia a vida e a morte. Quer um conselho? Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Deus tem nos convidado a aceitar a vida em abundância. Ele quer perpetuar nas mansões celestiais, nessa terra renovada. Quem aqui quer fazer parte e desfrutar das coisas que Deus tem preparado? Amém? Quem aqui está disposto a se preparar para receber Cristo nas nuvens?
Quem aqui está disposto a mudar a sua alimentação, mudar os seus hábitos alimentares, mudar a sua vida em questão a exercícios físicos, praticar exercícios físicos, se preparar, ter disposição para pregar o Evangelho? Quem aqui está disposto? Amém? Você que está em casa também nos acompanhando, espero que você tenha também dado seu amém. Esse é o convite que Deus tem feito para você hoje. Em Hebreus 4, Deus fala, Ele faz um convite. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Hoje é a sua oportunidade. Nós não sabemos se amanhã você terá outra oportunidade. Agora é o momento de se decidir. Firme-se ao lado de Deus e Ele vai estar com você. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele quer te dar a paz que excede a todo entendimento humano. Assim diz a palavra. Ele quer te dar a paz que excede a todo entendimento. Você quer essa paz? Vocês querem essa paz? Amém? Eu quero essa paz. Vamos buscar juntos na palavra de Deus. Vamos nos incentivar uns aos outros. Vamos promover projetos de saúde. Vamos praticar exercícios físicos. Ah, mas eu não tenho com que ir. Ah, mas o irmão apelou lá na igreja. Deus apelou através de mim. Para que nós venhamos praticar exercício. Então vamos convidar a igreja. Ah, eu não tenho. Vamos convidar a igreja. A igreja não quer ir, eu vou sozinho. Daniel se manteve fiel sozinho. Sozinho com Deus, né? Mas em vista de pessoas ao seu redor. Se manteve fiel sozinho. Você conhece as histórias dos reformadores? Se mantiveram fiéis sozinhos ali. Quantos foram para a estaca? Quantos foram mortos em uma pira? O livro Grande Conflito fala de quão importante é o testemunho da pira de um mártir. Quão importante foi o testemunho deles morrerem em praça pública, queimados, para as pessoas que estavam vendo. E ele fala que a morte deles era como semente. Um deles morriam, se levantavam outros. Pelo exemplo deles, outros se levantavam. A morte para o cristão é lucro. Ainda que eu venha perecer aqui neste mundo, por fazer a vontade de Deus, Deus vai me devolver essa vida quando Ele voltar nas nuvens. Amém? Que nós possamos ser fiéis, ficar firmes com Deus. Mais uma vez, que possamos ser fiéis e retos, como a bússola ou é o polo. Não sei mostrar outra mensagem musical. Qual o nome da irmã? Lídia. Parece que os irmãos prestem atenção no lindo louvor que essa irmã irá nos trazer hoje. Que o Espírito de Deus possa alcançar o seu coração hoje. Permita que o Espírito Santo alcance o seu coração. Deixe que Ele trabalhe em sua vida, molde sua mente, o seu caráter e a sua personalidade conforme a vontade dEle. E você desfrutará das bênçãos que Ele tem preparado para você. Amém? Amém.